Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Sou a professora Amanda Gonçalves, de Biologia, e o tema da nossa aula é invertebrados poríferos. Então vamos aos objetivos da aula. Reconhecer e entender as características do filo porífera, observar e compreender a morfologia das espécies e discutir a importância ecológica e econômica desse grupo. Então vamos lá, vocês já sabem qual é a diferença entre animais invertebrados e vertebrados. Observem ali a imagem, alguns exemplos de seres invertebrados e vertebrados. Os animais vertebrados são aqueles que possuem ossos formando a coluna vertebral e o esqueleto. Os animais invertebrados não possuem ossos. Algumas espécies possuem o corpo mole, outras apresentam uma estrutura rígida externa que ajuda a sustentar o corpo. Olha só essa notícia. Estudo afirma que humanos compartilham genes com esponjas do mar. Olha só, vamos ler um pouquinho? Genes entre pessoas e poríferos são similares em quase 70%. Descoberta pode trazer novas pesquisas sobre câncer e células-tronco. Pode ser que a humanidade descende do macaco, mas cientistas australianos encontraram provas de relações muito mais estreitas do homem com o solo submarino em um estudo que revela que as esponjas do mar compartilham quase 70% de genes com os humanos. Isso significa então que essas esponjas do mar, elas têm um descendente muito parecido com o nosso. O filo porífero, então, ele tem determinadas características. Eles não possuem tecidos verdadeiros. O contato direto das células com o meio líquido, certo? Então, vivem em ambientes aquáticos. E o corpo dele é formado com poros, como, por exemplo, as esponjas. O corpo deles é assimétrico, certo? Então, se eu fizer um corte, não vai ter uma simetria entre ele. São aquáticos de água doce ou marinhos, apesar que esponjas de água doce são poucas espécies que existem, existe apenas uma família, a maioria é marinha. São animais sésseis, que vivem fixos ao substrato, então eles não conseguem se locomover. E a digestão nesse grupo, ela é intracelular. Como não tem nenhum tecido verdadeiro, não vai ter um órgão especializado para fazer essa digestão. E a digestão, então, ocorre através de uma célula específica, tá? A semelhança, então, dos protozoários, por exemplo, dos coanoflagelados, com essa célula chamada de coanócito. Coanócito é uma célula responsável por fazer o batimento do fluxo da água dentro da esponja e fazer a absorção desses nutrientes. Observem a semelhança dessa célula com um coanoflagelado, que é um reino lá do reino protoctista. Isso significa que existe ali uma ligação muito grande entre esses dois grupos, tá? Olhem então a estrutura dos poríferos, olha só que interessante. Então uma esponja, ela tem essa cavidade interna, tá? Essa cavidade interna então é a espongiocele, onde a água vai entrar pelos poros, tá? Percebam aqui essas entradas, vão percorrer por dentro da esponja e vai sair pelo ósculo. Nessa animação, vocês podem ver ali que foi injetado ali um líquido colorido e percebam então que essa esponja, ela absorveu essa água, entrou pelos poros e está saindo ali pelo ósculo. Então esses animais, eles são filtradores, eles vão filtrar essa água e absorver essa matéria orgânica que tiver solta ali na água, tá? Algumas outras estruturas vão ser responsáveis, então, por exemplo, o amebócito, pela distribuição de nutrientes ao longo de todo o corpo. Nós temos as espículas, olha só, que é responsável pela sustentação, formada por sílica, por cálcio, para dar uma estrutura mais em pezinha, mais rígida para essa esponja. O pinacócito forma como revestimento, olhem só, reveste toda a esponja e proteção. E o coanócito é a filtração. Então, observem ali
que o flagelo dessa célula fica voltado para a parte interna, promovendo então esse batimento e esse fluxo de água por dentro da esponja. Vamos então de atividade, observando aquela animação, aonde fala um pouquinho sobre esse processo de filtração, faça um desenho esquemático da passagem de água em uma esponja do mar. Vamos lá? E aí, conseguiram fazer um desenho? Desenho simples, vamos lá. Então, representando essa passagem de água por dentro da esponja. Então, você pode fazer um desenho parecido com esse, com as setas ali mostrando os poros e essa água, então, percorrendo a parte interna da esponja e saindo pelo ósculo. Tá legal? A reprodução, então, das esponjas. Ela pode ser através da reprodução assexuada, chamada de brotamento. Então, é a formação de um broto, tá? Como vocês podem ver na imagem. Esse broto vai se desprender do corpo do animal, vai cair no substrato e vai formar uma nova esponja. Temos também a reprodução assexuada, chamada de fragmentação. O que seria isso? Pedaços de uma esponja podem originar novas esponjas devido ao seu alto poder de regeneração.
Isso acontece por conta dos amebócitos, que são aquelas células que vão levar os nutrientes por toda a esponja, mas também tem esse alto poder regenerativo, ele pode originar uma nova esponja a partir de pequenos pedaços, tá? Então, se essa esponja é quebrada, por exemplo, quando um animal vai se alimentar, algum animal esbarrou e ela quebrou, ela pode dar origem a uma nova esponja, tá? Um outro processo é chamado de gemulação. Isso acontece em adversidades ambientais, seja alteração do pH da água, alteração da temperatura da água, ou o surgimento de algo tóxico, enfim. Situações que podem acontecer no ambiente da esponja faz com que estruturas reprodutivas, que são formadas por células indiferenciadas, então elas não têm nenhuma potencialidade, elas têm bastante potencialidade, mas não têm nenhuma forma ainda, elas vão ter esse envoltório para ficar aguardando. Quando esse ambiente estiver favorável, então essas novas gêmulas vão dar origem a uma nova esponja, tá? Essa é uma reprodução assexuada. Vamos então da atividade número 2. Vamos lá que eu sei que vocês conseguem. Os poríferos, assim como ocorre em outros animais, têm grande capacidade de regeneração. Essa regeneração ocorre pela presença de células totipotentes, capazes de se multiplicar originando outras células. Qual o nome dessas células? Escreva algumas funções que elas realizam. Vamos lá?
E aí, descobriram o nome da célula? Então, todos os componentes fazem parte de um porífero, mas somente a célula chamada amebócito é que vai ter essa característica de poder originar todos os tipos de células presentes. Então, elas são chamadas de células totipotentes. São células indiferenciadas que têm um grande nível de potencialidade para formar esses novos tecidos. Elas também distribuem nutrientes a toda a esponja, essa também é uma função delas, tá? A reprodução sexuada, então, também envolve os amebócitos, certo? Então, aqui vai ter envolvimento de gametas. Então, esses amebócitos, eles vão produzir espermatozoides. Observem ali na imagem que essa esponja, então, por exemplo, está liberando os espermatozoides. Esses espermatozoides vão nadar, vão chegar lá numa outra esponja onde tem um óvulo aguardando. Entram então por esses poros ou os próprios coanócitos, que são aquelas células flageladas, certo? Vão enviar então esse espermatozoide até o óvulo, formam um zigoto e esse zigoto então forma uma larva. Essa larva vai sair dessa esponja. Essa larva vai ser assentada em algum local, algum substrato, certo? Por conta, então, de uma metamorfose, uma transformação que ocorre nessa larva, vai dar origem, então, a uma nova esponja. Vamos, então, com a nossa terceira atividade. Ao rever o que aprenderam sobre esponjas, 2 estudantes discordaram em um ponto importante. Um deles afirmava que elas são diferentes de todos os outros animais, porque não se deslocam, e outro dizia que deveria ser outra característica que as diferenciava dos outros animais. Qual dos 2 estudantes está certo? Justifique a sua resposta. Vamos lá?
E aí, pessoal, conseguiram responder essa atividade? Quem será que está correto? O segundo estudante ele está correto, pois há outros animais sésseis além das esponjas, como por exemplo as anêmonas do mar. Essas anêmonas, elas pertencem ao filo Cnidaria, por exemplo. O que diferencia as esponjas dos outros animais é a ausência de tecidos verdadeiros, além da presença, por exemplo, dos coanócitos, certo? Vamos falar um pouquinho agora sobre a importância econômica dessas esponjas. Então, as esponjas, elas vêm sendo muito utilizadas pelo ser humano, como, por exemplo, na produção de antibióticos. É isso mesmo. Então, várias pesquisas estão demonstrando que determinadas substâncias dessas esponjas podem ser utilizadas para combater bactérias que causam infecção na gente, por exemplo. São utilizadas também como anti-humorais e antivirais. Então, está sendo estudado a questão de células cancerígenas, certo? Tumores. Então, determinadas proteínas, substâncias dessas esponjas vêm sendo utilizadas nessa questão, principalmente da diferenciação celular, dessa alta capacidade que ela possui, tá? Também podem ser utilizadas como esponjas de banho, tá bom? Agora, com relação à ecologia, a importância ecológica dessas esponjas, ela possui bastante relevância, possui bastante impacto no ambiente onde elas vivem. Por quê? Elas são importantes para a manutenção da biodiversidade. Elas servem de alimento para outras espécies de animais, como por exemplo os peixes, os moluscos, artrópodes, entre outros. São associadas aos recifes de corais. Então, os recifes de corais, eles pertencem ao filo Cnidaria, que é o próximo grupo dentro do reino Animalia, e eles estão associados a esses recifes, fornecem abrigo para os animais. Algumas espécies fazem, então, simbiose com cianobactérias, tá? Que é uma relação mutualística, onde ambas vão ter benefício. Então, a coloração diferente, muito diferente dessas esponjas, normalmente é por conta dessa relação entre essas bactérias, tá? E também são utilizadas como bioindicadores. Por quê? Como elas são animais filtradores, elas vão filtrar tudo que tem no ambiente. Então, elas vão filtrar até metais pesados, por exemplo, como mercúrio, sílica, e isso pode ser utilizado para estudar aquele ambiente, para mapear um rio, para mapear uma parte do oceano, por exemplo. Então, elas são chamadas de bioindicadores, tá legal? Então, o que nós vimos na aula de hoje? Compreendemos as características do filo porífera, a morfologia das espécies, falamos um pouquinho sobre a importância ecológica das espécies e a importância econômica deste grupo. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até breve!